estou, te agradeço o que sou. Transformaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar. Mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Encontro com a Palavra. É um programa que é pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Moema, aqui em São Paulo. E você é o nosso convidado para curtir a nossa página e também nos seguir. Por que eu peço isso? Porque exatamente o YouTube vai entender que esse é um programa legal e assim vai divulgar para outras pessoas, não é isso, Rogério? Hoje estudaremos um tema muito interessante, a ira do amor divino. E hoje eu tenho a alegria de compartilhar esse tema com o nosso amigo Rogério. E a gente vai estudar sobre esse tema, discutir, que é um assunto bem interessante, que mistura amor e ira. Será que é possível misturar esses dois assuntos? Será que é possível entrelaçar? Será que Deus ama e ao mesmo tempo tem ira? Como é que esse assunto se desenrola? Então fica até o final, que com certeza o tema vai ser muito interessante. Rogério, pode orar conosco? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque Tu tens misericórdia de nós e nos mostra como é que é a Sua ira e também como é o Seu amor. Que o Senhor possa estar conosco aqui e também com as pessoas que estão nos ouvindo. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida delas. Isso que eu lhe peço por Jesus. Amém. Amém. Então, Rogério, hoje o assunto é bem interessante. Falar sobre ira e ao mesmo tempo falar sobre amor, e relacionado ainda mais à pessoa de Deus, é complicado, porque a gente pensa em Deus como uma pessoa que ama, né? Não é à toa que deu seu filho para morrer por nós.
Para começar aqui, a gente vai ter dois temas bem interessantes. No fim, a gente vai chegar numa conclusão sobre esse assunto, né? Primeiro, a ira de Deus é sua resposta santa e paciente ao pecado. Segundo, a ira de Deus é uma indignação amorosa e justa. O assunto dessa semana é sensacional, pois mistura ira e amor. A mesma coisa que a gente tentar misturar água e óleo. Não se mistura de forma alguma. Você mexe no copo. Não sei, acho que você já fez essa experiência. Já, lógico. Mas... As crianças, os adolescentes sempre fazem isso em escola, aqueles trabalhos escolares. E mistura e de repente eles começam a separar. Então hoje a gente vai falar sobre o assunto ira e amor. E aí tentaremos, através desse tema, ira e amor, chegar a uma conclusão. É possível amar diante de uma ira? Fique conosco que a gente vai saber isso até o final. Isso. E aí, Rogério, a primeira pergunta que eu vou deixar para você aqui está baseado no Salmo 78. Ele é um capítulo extenso. Acredito que os ouvintes podem ouvir, ler na Bíblia. E aí ele vai falar sobre o povo de Deus, seus altos e baixos, vamos dizer assim, e o relacionamento que esse povo tem com Deus. E como é que Deus assim agiu com tanta rebelião, né? Vamos lá, Salmo 78, o que é que você tem a nos contar aí? Olha só, acho que uma coisa importante falar é que Deus ama muitas coisas. Uma das coisas que Ele ama muito é a justiça. Sabe justiça? Deus ama a justiça. E Ele ama a justiça, mas o que de fato Ele tem ira? Será que Ele se ira com as pessoas em si? Ele se ira com o pecado? Como é que é isso, né? E a gente começou, se a gente lê o texto, a gente vai tirar algumas conclusões. Por exemplo, o pecado e o mal, ele desperta a ira de Deus. Isso sim, né? Mas por quê? Né? Será que porque ele fica com raiva dos seres humanos? E a gente fica, né? Quando a gente tem uma ira diferente aqui. Sim. Nossa ira é diferente. Então, assim, Deus odeia o pecado, e Deus se ira contra o pecado, porque ele prejudica o ser humano. Isso daí é uma lição muito importante para a gente ver. Então, no final das contas, como é que se mistura a ira com o amor? Né? Ele se ira porque ama o ser humano. Né? Olha só, o que acontece, né? Acho que sempre teve um ciclo, né, no povo de Deus que fazia com que eles entrassem nesse ciclo vicioso. Esse ciclo é interessante. É bem interessante. Eu olhei aqui também. Muito legal, né? Ele vai e volta para o mesmo ponto. Exato. Né? Pode... E como são teimosos, né? E a gente também não é muito diferente disso, né? Muito a gente também. Parecido. Então a gente está lá. Então o povo vai lá e se rebela contra Deus. Isso. Né? Vai adorar outros deuses, se rebela contra Deus. Aí Deus acaba se afastando, ou na verdade eles se acabam afastando de Deus no final das contas. E por conta disso, ele é oprimido por outros povos. Aí eles clamam por libertação para Deus, Deus os liberta. Acabou aí? Não. Eles vão lá e voltam a se rebelar contra Deus. E fica nesse ciclo, né? E olha que coisa interessante. Eu estava dizendo que o pecado, que o mal, a injustiça, faz com que as pessoas se deem mal, né? As pessoas sofram. Aí eu coloquei 10 fardos que nós carregamos. Né? O primeiro é o pecado. O próprio pecado em si já é um grande fardo na nossa vida. Né? E daí e ele é o pai de todos os outros fardos. A gente tem tristeza, a gente tem angústia, a gente tem vergonha, a gente tem ansiedade, a gente tem medo, a opressão, o ressentimento, o remorso e a escassez. Olha quanto mal que o pecado traz na nossa vida, quantos fardos que a gente carrega por conta disso. Por que isso? O que acontece? Por que Deus não gosta do pecado e se ira contra o pecado? Justamente porque isso prejudica a gente. E o engraçado é que Deus se ira pelo pecado porque vai prejudicar até a própria pessoa que está pecando. Né? Então essa é a ira de Deus. Né? Já deu uma boa de uma resposta, né? Sim. Como é que a ira e o amor se... A gente trazendo esses seus comentários do ciclo vicioso, ciclo de rebelião, que o guia aqui nos fala, se a gente trouxer um pouco para o nosso mundo de hoje, é como se a gente, como cristãos que somos, a gente olhasse assim, eu estou com Deus hoje. Aí começo ali no meu relacionamento e de repente eu começo a me afastar. Né? Deus está no mesmo lugar e eu começo a me afastar dele. E aí aparece um problema. Seja doença, seja perda do emprego, seja qualquer coisa. O que acontece? Ixi, agora?
Qual a minha solução, a minha saída? Aí eu volto para Deus. E Deus sempre está lá, presente, sempre me esperando. E Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele me aceita e está ao meu lado novamente, né? Está me protegendo, está me guiando. E aí acontece, novamente eu estou nos braços de Deus. E com o tempo, eu vou me afastando. E eu fico nessa rebelião, nesse ciclo, né, de rebelião. Vai e volta. Recebo ou não as bênçãos. E aí eu fico nesse ciclo. Exatamente o povo de Israel. A mesma coisa, né? Exatamente. Então, esse é o ciclo de rebelião que o povo comentou, né? Que o guia do estudo comentou aqui. Exato. Avançando um pouco mais, a gente vê que tem um profeta que também se irou porque Deus teve misericórdia. Interessante isso. Né? Porque Deus amou um povo lá específico, a gente vai falar agora sobre ele, sobre esse profeta e sobre o povo. E de repente a gente vê que o profeta se irou. Porque Deus teve amor. Exato. É interessante essa relação ira e amor, né? Só para citar, você lembra do nome do profeta? É o profeta Jonas. Exatamente. A gente vê a história dele, eu vou comentando, aí você pode interferir. Simplesmente Deus pediu para que o profeta fosse até uma cidade. O que aconteceu? Ele foi para outro lugar completamente inverso ao que Deus pediu. E aí no meio lá da tempestade, quando ele estava lá dentro do barquinho, aquela história que a gente sempre conta para os nossos filhos, acredito que você contou para o seu filho também, ele está lá e de repente o mar fica alvoroçado, tempestade e tudo mais, e aí ele acorda, estava dormindo, lá embaixo no barco. A culpa é minha, né? E ele pede para que os rapazes, os comandantes lá do barco, joguem ele no mar, porque a culpa era dele. O mar volta a se acalmar e ele vai, cai, e quem engole? Um peixe. Aí toda aquela história, depois o peixe joga ele na terra e tudo mais. E aí tem aquela conversa com Deus. E qual foi o motivo porque ele não quis ir para a cidade lá, para Nínive, né? Qual foi o motivo? Tem alguns motivos, né? O primeiro é que era perigoso. Sim. Né? Que era perigoso. O povo era bem... E aí vem a grande diferença da ira, né? A gente se ira com as pessoas fazem diversas coisas ruins que prejudicam as outras e até elas mesmas, né? Elas mesmas, e a gente, em vez de se irar pelo pecado, a gente se ira contra a pessoa. Então ele não gostava do povo de Nínive, não queria misericórdia para eles não. Isso era um dos motivos porque ele não quis ir lá para a cidade. Exatamente. E o povo era mau, né? O povo era mau. Não era bonzinho. Existe mais motivo porque ele não queria ir para lá. Jonas capítulo 4, ele fala o seguinte, 4 versículo 1 em diante. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Jonas ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, que era ao contrário de Nínive. Pois sabia que tu és Deus compassivo e misericordioso. Então ele já sabia qual era o destino da cidade de Nínive. Se eu for para lá, eu vou pregar o evangelho, vou pregar as mensagens de Deus. O que acontece? O povo vai se arrepender e Deus vai ter misericórdia. Ele já sabia que isso ia acontecer. E aí, como ele tinha raiva do povo, como você acabou de falar, que ele queria, com a ira dele, na verdade, já condenar o povo, então ele foi no sentido contrário. Eu sabia que o Senhor era compassivo, eu sabia que o Senhor era misericordioso. Então ele ficou irado porque Acho que foi Deus... demais, né? O Senhor é misericordioso demais. O Senhor é muito misericordioso, não dá para perdoar aquele povo que é tão mal, né? Exato. E aí foi exatamente o que ele fez. Foi ao contrário, porque ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo. Deixa eu só fazer um comentário dele. Fantástico isso. Fazer um comentário. Você sabe que Jonas foi um dos maiores pregadores evangelistas de todos os tempos. Porque lembra que o pessoal falava assim, Pedro foi lá e converteu 3.000 pessoas em uma pregação, enfim, né? Jonas fez muito mais, porque a cidade de Nínive tinha 120.000 habitantes, né? E ele ficou lá e converteu, né? A cidade acabou se voltando contra Deus e se arrependendo. Contra Deus não, a favor, né? Sim. De Deus e se arrependendo. Olha que grande pregador, mesmo ele não tendo misericórdia. Então, é Deus quem faz toda a obra, né? Você vê. Importante, interessante. A gente falando da mistura de ira e amor, Deus teve amor pela cidade e Jonas teve o quê? Ira. Do povo da cidade e de Deus, porque ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo. Exato. Então Jonas ficou totalmente contrário ao povo, porque seriam perdoados, e a Deus. Aí essa é uma lição importante pra gente, né? Às vezes a gente quer, condenar pessoas, né? Que Deus quer perdoar, isso, né? A gente quer condenar pessoas que Deus quer perdoar. Bem interessante.
Seguindo aqui, isso é um caso, um dos temas relacionados à ira e amor, e a gente chega à conclusão que, no fim, Deus perdoou aquela cidade, Deus, através de Jonas, que Deus sempre usa pessoas, né? E ele queria usar Jonas e depois ele foi usado realmente. Entre essa conversa, entre esse debate entre Jonas e Deus, ele foi para lá e no fim pregou e, como você falou, uma cidade inteira se converteu, né? Graças ao poder de Deus e também ao trabalho de Jonas, que no fim se arrependeu do que tinha feito, né? E a gente vai andando aqui, Mateus capítulo 21, verso 12 e 13, a gente vê outra pessoa irada. Nesse momento agora é Jesus. Exato. Estranho, né? Jesus irado. Nossa. E aí, o que a gente fala sobre esse assunto aí? Você pode explanar onde ele ficou irado, Então, quando, que situação? Existem iras ruins e iras boas, né? Eu acho interessante sobre isso. A ira boa não, a ira justa, né? Que é o seguinte, a gente se ira muitas vezes por motivos egoístas, né? Porque a gente acha que a pessoa não merece, ou porque ela fez alguma coisa muito ruim, né? E existe uma ira justa. Um exemplo que a lição deu que é terrível, né? né? De um ataque a uma criança, obviamente que a gente vai se irar. Né? Já tivemos algumas coisas aqui no Brasil, né? Nas páginas policiais lá de gente que ficou famosa por ser ruim, né? E assim, realmente a ira é muito interessante. Uma dessas pessoas moravam perto de Guarulhos, né? E eu subia lá a Timóteo Penteado, que é uma avenida principal lá de Guarulhos, quando eu morava lá, né? E lá morava uma pessoa que cometeu um crime horroroso, né? Um crime horroroso. E as pessoas em volta, aquela avenida que era a principal, fechou. De tanta pessoa irada, querendo o mal daquela pessoa, né? Querendo que acontecesse algo terrível, né? Talvez eles quisessem crucificar aquela pessoa, talvez eles quisessem cuspir no rosto da pessoa, bater na pessoa, humilhá-la em praça pública, né? Assim como Cristo foi. Então Cristo pagou por esse pecado também, né? É terrível o pecado, e a gente não consegue perdoar e não se irar com isso, né? Mas a gente se ira contra aquela pessoa. No caso de Jesus é diferente. Ele se ira por alguns motivos especiais. Olha só, né? Eu achei engraçado também nessa lição falando do tal do nariz comprido, mas eu chego lá. Sabe que quando Jesus se irou, né? Toda vez, com pelo menos algumas indignações dele, toda vez que tentam barrar o caminho até Deus. Quer ver um exemplo? Aquele dia lá que ele saiu batendo em todo mundo, né? Tava lá, o templo pessoas estavam vendendo coisas no templo, mas o pessoal acha que naquele dia Jesus, aliás, eu vi um comentário esses dias falando disso, que Jesus estava irado porque transformou a casa de oração em simplesmente venda. Claro que sim, mas não é esse o problema. Aquele templo em que Jesus estava lá e expulsou o povo era chamado de Templo dos Gentios. E Caifás estava dificultando as pessoas de conseguirem coisas, cobrando pombos e ofertas muito caras, para elas não terem como alcançar um perdão, né? Então, porque eles eram gentios, deduzo eu, que estavam voltando-se ao judaísmo, né, naquela época, e eles estavam fazendo isso. Jesus não gostou disso. Jesus falou, vamos todo mundo embora. Né? Um outro exemplo é quando as crianças quiseram chegar até Jesus. Então Jesus se indignava muito quando as pessoas tentavam impedir a salvação das outras, né? Então isso é uma ira muito justa, ou seja, de novo, a ira de Deus não é contra a pessoa em si, mas era contra o pecado que faz prejudicar a salvação de alguém, mesmo que seja dela mesma, né? Então essa é um resumo. Esse tema é interessante porque a ira de Jesus, como você falou, as pessoas estavam vindo à salvação. E aí, de repente, o que acontece? Pessoas eram impedidas de adorar a Deus, Exato. buscar sua salvação, vamos dizer assim, porque, vamos dizer assim, um pombinho vale R$1 e eles estavam vendendo por 100, Exato. R$200. Imagina só uma pessoa que tinha vários tipos de oferta, né? Um pombinho, uma rolinha, 2. Exato. E aí, dependendo o negócio podia ficar bem grande, o animal, né? Então, imagina o quanto era caro pedir perdão. Então, Exato. fica imaginando essa situação, né? E aí Jesus, com certeza, ficou irado. E mais uma pessoa dentro da Bíblia que foi irado e agora com amor, né? Porque ele Exato. queria que as pessoas chegassem a Deus através
daquele gesto lá de impressionante. perdão, né? É impressionante como a ira das pessoas, os preconceitos, Jesus combatia, né? Ele se ira contra isso, né? Bastante. Por exemplo, não gostavam de publicanos, não gostavam de mulheres, Sim. né? Não gostavam das crianças, né? E todos tentavam impedir que essas palavras de salvação chegassem a eles. E Jesus sempre se irou, ou sempre se indignou, falando assim, deixai vir a mim os pequeninos. Ele não deve ter falado, deixai vir a mim. Não, ele falou, deixa o povo, as crianças virem aqui, né? Liberem as crianças para virem Foi aqui. outro momento que Jesus ficou irado, né? Que Exato. não estavam deixando as crianças chegar até ele. Exato. E para ele, ele mesmo falou que da boca das crianças sai perfeito louvor. Né? Então deixa ela vir porque isso é sinceridade. Eles são sinceros realmente de coração. Né? Quando você falou aqui da historinha das crianças, imagina uma criança e a sua mãe num parque e a filha de 3 anos, até citou aqui a história, e um homem vem e ataca a criança. Exato. Você acha que aquela mãe vai ficar irada? Com Né? certeza, mas a ira dela é por amor à sua Criança. filha. Então a ira que cresce dentro dela exatamente em relação à sua filha, o amor que ela tem por ela. Não vai deixar uma pessoa querer atacar a sua filha, né? E a Bíblia fala esse assunto sobre ira também, quando ela fala relacionado ao pecado. Irai-vos e não pequeis. Então é possível que eu me ire, assim como Jesus, assim como essa mãe aqui, que tem uma certa... a ira dela aqui. Então, irai-vos e não pequeis. É possível irar e não pecar. Existe uma separação. Ao mesmo tempo que eu posso me irar e chegar ao pecado, porque aí a ira se transforma em ódio, e aí eu posso querer julgar e querer afligir e tudo mais, né? E falando em termos de afligir, aí vem um tema interessante aqui. Será que Deus se agrada em afligir? Porque o povo de Israel era bem rebelde quando a gente toca nesse assunto, né? E aí existiam aquelas guerras entre povos, conquistas, a mesma coisa que a gente vê hoje no mundo atual, acontecia lá no passado. Só que Deus estava muito mais presente, porque o povo se deixava estar presente com Deus, e aí algumas coisas aconteceram. Primeiro, Deus permitiu que os israelitas fossem subjugados pelos babilônios. Será que Deus se agrada em que o seu povo sofra, vamos dizer assim? Porque eles eram afligidos, né? Imagina agora ser escravo de uma nação muito mais poderosa. Algumas vezes Deus ia lá, lutava pelo povo, através do anjo, através do poder que ele tem. Às vezes com 300 soldados eles ganhavam uma guerra, como aconteceu. Mas tinha vezes que Deus permitia que o povo entrasse como escravo, vamos dizer assim. Será que Deus permite, ou Deus se agrada em afligir uma nação rebelde? De fato não, né? Inclusive acha ruim, né? Da pessoa ser rebelde a ponto de ser oprimida por conta disso, né? O que eu falei, a tristeza, porque assim, uma das coisas, a gente tem tristeza. Imagino que as pessoas quando foram subjugadas, né, por outros povos, elas se sentiram tristes, elas se sentiram angustiadas, elas se sentiram com vergonha, elas se sentiram com ansiedade, elas ficaram com medo, elas foram oprimidas, né? Elas foram, elas tiveram um ressentimento, né? Talvez de Deus, alguma coisa assim, porque não protegeu eles, mas eles tiveram também um remorso, a culpa, né? De saber por que eles estavam acontecendo isso, e tiveram a escassez, porque o que eles tinham de riqueza também foi tomado. Então, olha o tanto de fardo. Aqueles fardos todos eles tiveram. E entra no ciclo da rebelião, que a gente comentou. Você acha que Deus quer isso da gente? Quer isso pra gente? Isso. Não quer. Então, assim, da rebelião. Então, por conta dessa contrição, de todos esses fardos, né, que eles tinham naquele momento quando eles foram conquistados, Deus não gosta disso. Deus não gosta, não quer. Então, ele se ira contra o pecado por causa disso. Sim. Porque ele não quer. Ele quer que a gente carregue o fardo dele, né, não o nosso. Fala que o jugo, né? Que o jugo dele é mais leve do que o nosso. É isso. E aí, por fim, o que aconteceu também com os babilônios? Eles começaram a rir dos profetas, começaram a zombar do povo de Deus, e aí, no fim, eles também tiveram o seu julgamento. Eles também foram condenados, e Deus também, vamos dizer assim, não se arrependeram, eles também tiveram, assim, o peso da mão, né? Vamos dizer assim. E aí aqui em Jeremias 51 ele fala sobre esse assunto, segundo Crônicas 36 também fala sobre esse assunto. Quando eles ganham a guerra contra os israelitas, porque eles estavam no ciclo de rebelião, estavam afastados de Deus, aí Deus, vamos dizer, o povo se afastou, agora a proteção como se não estivesse sobre eles. E aí depois os babilônios começam a zombar do povo de Deus, começam a zombar dos profetas, e aí também vem uma condenação sobre os babilônios, né? Exato. Então, Deus, de forma alguma,
ele se agrada em afligir, em condenar as pessoas. Pelo contrário, ele tem amor, ele tem compaixão pelo seu povo, tem compaixão por nós, enviou o seu Filho para morrer por nós numa cruz, e tudo isso por amor a nós, seres humanos. Exato. E como você disse lá no começo, Deus não se agrada assim de condenar ao pecador. Ele tem ira do pecado, porque o pecado nos leva a coisas ruins, vamos dizer assim, né? E aí nos traz maldades, nos traz sofrimento, às vezes doença e outras coisas. Então é disso que Deus realmente se ira, né? E aí ele tem que, às vezes, controlar a situação, porque realmente se deixar o negócio desanda muito, né? Isso. Demonstração de compaixão. Comparando a ira de Deus e a ira humana, que é uma coisa bem diferente, como a Bíblia alerta contra a vingança humana, porque como você também comentou lá no seu bairro, tinha uma pessoa, o bairro queria condenar, queria se vingar Exato. de alguém que tinha feito alguma coisa muito ruim, né? Pois é. Normalmente essas vinganças surgem por causa do ressentimento, né? E tem uma frase famosa, né, que a gente ouve, que o ressentimento, né, quando não se torna vingança de fato, ressentimento é aquele veneno que a gente bebe esperando que o outro morra, né? Então veja só, aquele monte de gente fazendo aquilo lá estava se envenenando, no final das contas. Eles não estavam fazendo, não estava sendo nada produtivo aquilo, né? E é bem engraçado, né? Como é que as pessoas fazem isso, né? Querem vingança, e normalmente é fora de proporção, né? Enfim, por exemplo, né? Quando a gente vê uma pessoa roubando outra, a gente fala, não, tem que ser preso e julgado, né? Mas quando está roubando alguma coisa nossa, a gente quer uma coisa um pouco pior do que só isso, né? E é bem interessante como é a nossa vida. Então, assim, o nosso ressentimento não é justo, o nosso ressentimento é parcial, né? Então, a nossa ira acaba sendo parcial também. Então, e a gente não tem tanta compaixão. A gente pode ter compaixão longe, é mais difícil ter quando a gente está sofrendo as consequências do pecado de alguém contra nós, né? Mas isso é um grande milagre que Deus pode fazer na nossa vida, né? Que é justamente essa compaixão ser transmitida por nós, né? Você sabe, eu até queria fazer um comentário. Você sabe que Deus é eterno, né? As pessoas aqui, nós acreditamos, vocês acreditam, né? É assim, que Deus é eterno. Mas tem uma coisa, fala assim, ó, o amor de Deus é infinito, o poder de Deus é infinito, a onisciência, né? Ele sabe tudo e é infinito. Mas tem uma coisa que Deus é finito. Tem data e hora de acabar. A sua ira. A ira de Deus não é infinita. É um atributo que Deus tem, uma coisa que Deus tem, que não é infinita. A ira de Deus não é infinita. A ira de Deus vai acabar, sabe quando? Quando estivermos todos salvos. Daí não vai existir mais o mal. Então o mal é finito, né? O mal, a injustiça, né, é finita, né? Portanto, a ira de Deus não será mais necessária quando o mal não existir mais. Então, se tem uma coisa finita em Deus, é a sua ira. É isso. Em Apocalipse até fala, né, do cálice que vai transbordar. Exato. E ali é o limite da ira de Deus, né? Deus tem paciência com o ser humano, seu amor por nós, mas tem um limite também. E os seres humanos que estão buscando a Ele também precisam que Deus um dia, vamos dizer assim, coloque o ponto final no pecado, porque já está cansado, o mundo já deu também, né? As coisas, você vê que já deu. E a gente queria partir para as considerações finais. Eu queria deixar uma frase final aqui, que está no último dia do Guia de Estudos. O amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. O amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre o pecado, a fim de salvar a muitos. Ele tem de castigar a poucos. Patriarcas e Profetas, página 273 e 274. Então, é como se fosse uma exigência, né? O juízo tem que acontecer um dia para que possa salvar a muitos. Pena que vai ter que condenar a outros. Mas Exato. é uma coisa que vai ter que chegar um dia que isso vai ter que acontecer, né? Então, existe uma relação entre ira
e amor. Isso aí é possível. A gente não tem como comparar a ira do ser humano com a ira de Deus, mas a ira é exatamente para salvação, né? Você tem algum comentário final para a gente encerrar? Sim. Justamente nesse mesmo caminho. As pessoas que irão se perder, elas irão se perder também porque Deus a ama. Porque para elas seria muito pior um lugar onde só existe paz, harmonia e não exista mais o pecado, né? Para ela, numa eternidade, seria terrível para ela, né? Imagina? Sim. Então, assim, primeiro que a ira de Deus, nesse sentido, também é amor. Porque se as pessoas vão se perder porque elas não querem a salvação, elas não aceitaram a salvação. É simples assim. Se as pessoas não aceitam, ele não forçou, né? Então, essa daqui é uma grande lição, né? Então, acho que é essa. Então, queria agradecer muito a sua presença, queria agradecer a sua presença, Rogério, também. E se você que está nos assistindo tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, com certeza um de nós irá te responder. Continue acompanhando nosso canal, nossos cultos online, estudos bíblicos e também os vídeos musicais. Que Deus te abençoe e para encerrarmos vamos fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor, por este momento, pelo estudo da Tua Palavra. Que a cada dia o Senhor nos esclareça mais sobre este assunto de ira, amor, justiça, que é uma coisa realmente que mexe com o nosso interior. Queremos a salvação, queremos o Teu poder, queremos viver eternamente ao Teu lado, queremos o fim do pecado, mas para isso realmente vai ter que ser finalizado este mundo com tudo que há de mal. Muito obrigado por Tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.